Olá, hoje nós vamos trazer um tema muito importante para você, principalmente aquele que é casado recente. O nosso tema de hoje é infertilidade masculina. É um tema que preocupa muito o casal, porque todo planejamento familiar, todo recém-casado, o desejo de ter um filho. E aí vem a decepção. Às vezes o casado de 6 meses, 1 ano, e desejando ter um filho não consegue. E normalmente o homem acha que ele é um machão. O homem não tem problema, o defeito é da mulher, mas é pelo contrário. Nós sabemos que a dificuldade que a mulher tem para se engravidar também pode ocorrer num homem de ter problema na produção do espermatozoide. Por isso que esse capítulo chama infertilidade masculina. O que é infertilidade masculina? A infertilidade masculina é quando o homem não tem capacidade de engravidar a sua parceira, num prazo de 6 meses de um relacionamento sem uso de nenhum anticoncepcional ou outro método de prevenção de gravidez. Então, se um casal pretende ter um filho e eles têm uma atividade sexual normal e durante 6 meses não ocorrer essa gravidez, então algum problema está acontecendo com o casal. Então o mais fácil primeiro, o homem é procurar um médico, porque 50% dos problemas em relação à infertilidade é ligada ao homem, ao lado masculino, e a outra parte ligada à mulher, que é o feminino. Então por isso que é importante você que está nos assistindo, que se você tem um problema de infertilidade ou deseja ter um filho e não consegue, ou passou esse período, é bom você procurar um médico. Então a consulta inicialmente começa pelo homem. Por quê? Porque é mais fácil você fazer os exames. O homem deve procurar um especialista que é urologista. O médico urologista vai fazer uma anamnese, vai fazer uma avaliação clínica para saber quais são os problemas que esse indivíduo teve desde a sua infância até a data da sua consulta. Então, se a gente voltar um pouquinho, o urologista com certeza ele vai perguntar as doenças da infância, por exemplo, cachumba. Se a pessoa teve cachumba e ela desceu para o testículo e levou o que nós chamamos orquite, infecção testicular, com certeza ele vai ter dificuldade de produção de espermatozoide. Lógico, como o homem tem 2 testículos, se ele atingir um, ele vai ter o outro sadio, com certeza vai estar produzindo normal. Então essa informação é muito importante. Por isso que você que tem dificuldade, tem problema de infertilidade, deve perguntar para seus pais da sua infância, porque muitas vezes você não lembra o que aconteceu quando você tinha 2, 3 anos, se você teve esse episódio de cachumba que desceu para o testículo e acabou levando uma orquite e, portanto, destruiu todas as células responsáveis pela produção de espermatozoide. Após essa anamnese, essa avaliação, vai ser feito também alguns medicamentos, porque tem alguns medicamentos que usa para fungo, por exemplo, ou alguns antibióticos fortes, eles podem afetar a produção de espermatozoides, podem afetar a célula reprodutora das células espermatozoides. Isso também atrapalha a fertilidade. Em terceiro ponto, o médico vai fazer um exame físico, ver a pressão, ver o quadro clínico em geral, ver quais são os medicamentos que está tomando, ver a parte genital, se está desenvolvida, ver o tamanho dos testículos, se está dentro, se está de acordo com a idade. Vendo toda essa parte aí, o primeiro exame que o urologista ou especialista vai pedir é o que nós chamamos espermograma. Espermograma completo, cultura e antibiograma. Para que serve esse exame? Esse exame serve para mostrar o número de espermatozoide que tem em cada ejaculação. O mínimo tem que ser acima de 50 milhões, mas vai depender de cada laboratório que vai apresentar o seu número. E normalmente esse exame tem que tomar muito cuidado, que a pessoa tem que ficar 5 dias antes de realizar esse exame sem ter relação sexual nem masturbação,
porque é a média que nós medimos e que os laboratórios medem para saber exatamente o número exato da taxa de espermatozoide que vai ter nesse exame. Então, esse é um exame fundamental. Por isso que eu falo, é mais fácil você começar pelo homem, porque os exames do homem é mais fácil, mais simples, que é um espermograma. Vendo o resultado, o médico vai analisar o número de espermatozoide, vai ver como que está a formação desse espermatozoide, se está sadio, a taxa de fertilidade, e também vai ver se tem algum quadro infeccioso acompanhando esse líquido seminal. Com tudo isso aí, a gente já fecha o diagnóstico, ou a gente vai ter mais ou menos a ideia aonde pode começar, ou aonde pode manter a investigação. Se vier normal esse exame, tudo bem. Se vier alterado ou não vem nenhum espermatozoide, aí nós temos que investigar a causa. A causa da infertilidade são duas causas importantes. Ou a infecção, que é a prostatite, essas infecções crônicas da próstata, que pode afetar a vesícula seminal e, no tanto, pode afetar também a produção de espermatozoide. E o outro é a varicocele. A varicocele são veias dilatadas ou são varizes dilatadas que ficam ao redor da bolsa escrotal. E com isso o sangue circula mais sangue e aumenta a temperatura testicular e com isso afeta a produção do espermatozoide, e aí nós vamos ter uma falha no número e na qualidade. Porque o importante no exame espermograma, você tem que ter um número suficiente de espermatozoide por ml e tem que ter qualidade, porque não adianta você ter uma boa amostra e uma qualidade ruim, aí não funciona. Então, a varicocele, ou são as varizes testiculares, ela aumenta a temperatura testicular e com isso ela começa a afetar a produção e a formação desse espermatozoide. Por isso que é muito importante o diagnóstico, tem que ser bem feito o diagnóstico para você poder fazer o tratamento. E o tratamento hoje, nós temos várias formas de tratamento. Temos tratamento clínico, que é através de alguns medicamentos. Temos o tratamento cirúrgico, de correção cirúrgica da varicocele, porque dependendo da grau dessas dilatação das veias, vai ter que ser resolvido somente com cirurgia. Mas mesmo assim a cirurgia é uma cirurgia simples, que faz até no próprio consultório ou pode até internar. Você que tem problema de infertilidade, você que é casal recente, que está tentando ter um filho, tá? É muito importante você começar seu exame pelo espermograma, porque o espermograma é o espelho resumido da sua vida de fertilidade. É muito importante você fazer, mesmo que você não pretende ter o filho agora, não custa nada de fazer esse exame, porque você vai ter uma ideia exata do tamanho e também do número do espermatozoide e da sua qualidade. Foi mais uma dica do médico da família, Dr. Jamal, para você sobre infertilidade masculina. Um forte abraço a todos vocês. Dr. Jamal, o médico da família.